Olá, eu sou Adriana Araújo. Estou aqui para trabalhar com vocês sobre o tema a responsabilidade civil e criminal do profissional contábil. Mas quem é Adriana Araújo? Bom, eu sou graduada em Ciências Contábeis, sou mestranda em Ciências Contábeis pela FUCAP. Atualmente, eu trabalho na Superintendência de Auditagem, na Controladoria Geral do Estado. Também sou professora dos cursos de contábeis da BSSP e da Estácio Alagoas. Sou acadêmica da Academia Lagoana de Ciências Contábeis, a LACICOM. Também sou membro do Conselho de Curadores da Fundação Brasileira de Contabilidade, atuando como vice-presidente de registro do CRC Alagoas, na última gestão. Também sou sócia da A3 Auditores. Além disso tudo, também sou mãe da Ana Carolina e do João Gabriel. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite da minha amiga Lieda Amaral, não é? Eu acredito muito em sincronicidade. Então, nesse sentido, quando ela me apresentou a proposta, né, do evento Pensar Contabilidade, trabalhando em inovação, e na trilha de mulheres contadoras, eu fiquei muito feliz pela oportunidade de apresentar um pouco, né, sobre o meu trabalho e contribuir um pouco com a gestão contábil do nosso país. Inicialmente, hoje, né, nós somos mais de 500 mil de profissionais atuando nesse nosso Brasil. Nas 27 unidades da federação, nós temos profissionais das ciências contábeis trabalhando. Então, nesse sentido, eu fiz uma pesquisa, agora no final do mês de abril, sobre o número de profissionais registrados. Então, atualmente nós somos 513.652 profissionais registrados no Brasil, né? Dos quais nós temos 294.406 homens e 219.246 mulheres. Então, esse universo é muito grande, né? Nós estamos aí, como eu já disse, em todos os estados da federação. Também levantei o número de organizações contábeis, 49.414. Então, imaginem 500 mil de profissionais atuando não só nas organizações contábeis, né? Nós atuamos hoje na área pública, na área privada, somos controller, planejadores tributários, professores. Então, o nosso leque de oportunidades ele é muito grande. Se nós fizermos a conta, né, do número de funcionários somente por empresa, colocando aí uma média de 8 funcionários por empresa, nós teremos aí 395.312 funcionários. Então, a nossa contribuição hoje para as empresas contábeis ou em outras áreas, ela é muito grande. Nesse sentido, a profissão contábil ela é regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade. Então, o Conselho Federal, através do Decreto-Lei 9295, de 1946, ele dispõe sobre a Lei de Regência Contábil no Brasil. Né? O Decreto-Lei ele foi alterado em 2010 pela Lei 12249. O que a 12249 trouxe de novidades? Bom, primeiro, ela implantou obrigatoriamente o exame de suficiência no Brasil, não é? E acabou, não é, com os cursos técnicos em contabilidade no Brasil. O que não significa que os técnicos não possam atuar. Não. Naquele momento, nós não a partir daquela data, nós não temos mais cursos técnicos, porém, está resguardado todas as prerrogativas dos técnicos em contabilidade. E por que tratar sobre esse tema? A responsabilidade civil e criminal do profissional contábil. Veja, nos últimos anos, nós percebemos um aumento das operações da Polícia Federal, não é? São operações com vários nomes. Operação Aquiles, Operação Saldo Negativo, Operação Apate. Então, todas elas trabalhando fraudes previdenciárias, fraudes tributárias, sonegação fiscal,
tráfico de influência, corrupção ativa, corrupção passiva. E aqui, no meu estado, também não foi diferente. Nós temos um GAESF, que é o Grupo Tático, que também realiza operações nesse sentido. E o que eu percebi nos últimos anos foi um número de profissionais, né, sendo detidos para prestar esclarecimentos em algumas dessas operações. Então, prestar esclarecimentos em cima de fraudes tributárias, fraudes contábeis, fraudes fiscais, fraudes previdenciárias. E naquele momento, sempre que acontecia algum tipo de operação, seja da Polícia Federal, seja do GAESF, né, eu ouvia muito participando de vários grupos de WhatsApp ou uma roda de amigos, de profissionais, onde eles colocavam muito sobre, criticavam muito as instituições reguladoras da profissão. Então, a grande maioria dizia, olha, os conselhos precisam agir como a Ordem de Advogados do Brasil, precisam ser mais incisivos, precisam proteger os profissionais. E aí, naquele momento, eu comecei a fazer uma reflexão. Mas será mesmo? Não é? Até que ponto nós precisamos proteger tais profissionais? Por quê? Quando eu parava para pensar, não é, no que realmente estava acontecendo, o que eu percebia infelizmente, alguns profissionais estavam agindo de forma fraudulenta e de caso pensado. Quando nós observávamos o mapa mental daquelas operações, você tinha ali no meio, não é, sempre a figura do profissional contábil. Era ele que intermediava ações junto ao fisco, era ele que intermediava junto aos empresários, era ele quem fazia toda essa intermediação. Né? Então, não adianta dar desculpas, não adianta se fazer de vítimas. A culpa é unicamente do profissional. Ele que aceitou, de alguma forma, ser chantageado, ele participou das fraudes e, infelizmente, esse profissional tem que responder pelas suas ações. Esse é o momento, é o movimento que nós estamos hoje. Isso precisa ser muito trabalhado. Então, nós não podemos nos omitir. Não é? Não tem desculpa, não tem autossabotagem. O que a gente precisa é começar a trabalhar de forma ética, com disciplina e com zelo. Então, naquele momento, eu parava lá para pensar, quais são as responsabilidades nossas? Quais são as responsabilidades de um profissional contador diante da sociedade? Não é? Naquele momento, eu comecei a lembrar, ou revisitei, toda a minha competência, as competências do profissional contábil. Então, diante dessas competências, nossa lei de regência é clara. Então, a nós, profissionais das ciências contábeis, contadores, compete auxiliar a gestão patrimonial, além de contabilizar todas as operações que são realizadas. Não é? Mas um ponto muito sensível desse trabalho, ele tem relação direta com a atuação do contador na responsabilidade solidária. Não é? Por quê? Porque uma vez que nós assumimos, juntamente com o cliente, a responsabilidade por atos dolosos e diante de terceiros. Então, vejam como esse trabalho ele é muito sensível, não é? E nós estamos vinculados à responsabilidade solidária. A nossa responsabilidade civil, né, o conceito de responsabilidade civil, ele já traz. É o dever de reparar os danos que foram provocados numa situação onde uma determinada pessoa sofre prejuízo como consequência de atos ilícitos que foi praticado por terceiros, né? Sejam esses danos materiais ou danos morais. Ora, se nós estamos prejudicando uma parte, seja ela, não é, a parte civil, a parte jurídica, nós temos que ser responsabilizados por esses danos. O Código Civil, lá em 2003, ele já instituiu essa responsabilidade solidária do profissional, não é? O que é que ele diz? O contador assume, juntamente com seu cliente, a responsabilidade por todos e quaisquer atos dolosos praticados diante de terceiros. Então, esse já é o primeiro ponto, lá em 2003.
o Código Civil, o artigo 1177, o que é que ele diz? Que o contador possui a responsabilidade direta, pessoal e solidária, somente nos casos de práticas dos atos dolosos. Veja, se for identificado a intenção da prática de um ato que venha ferir a lei, esse profissional ele precisa responder, inclusive com o seu patrimônio pessoal, para ressarcir eventuais danos que foram causados por conta dessa conduta. Então, essa aplicação do Código Civil, eu tenho visto acontecer nos últimos anos. Profissionais se responsabilizando, não é? Entregando o seu patrimônio para ressarcir esses danos que foram causados, inclusive à fazenda, aos danos públicos. Quando esse profissional ele age com imprudência, ele age com imperícia, né? Quando ele libera um balanço com erros, ele vai responder pessoalmente diante da empresa. Então, para que seja invocada essa responsabilidade do profissional, é necessário que seja comprovada a realização de uma conduta antijurídica por esse profissional. A existência de um dano e esse nexo de causalidade entre a conduta e o fato danoso. Então, nós precisamos ficar muito atentos a isso tudo. Porque equiparar a responsabilidade desse profissional à do proprietário da empresa, nos casos de atos dolosos, ele deve ser extremamente... O contador, ele precisa ser extremamente cauteloso no exercício de suas funções. Deve agir de forma ética no cumprimento da legislação. A legislação está ali, está posta. Às vezes é muito difícil estarmos em contato com o empresário, não é? Conversando com ele, não é? Conversando em determinadas situações, precisando tomar decisões e nos deixamos levar por essas situações. Então, quando nós falamos em responsabilidade civil do contador por créditos tributários perante a Fazenda Pública, a questão ela ainda se torna um pouco mais complexa nisso tudo, não é? Por quê? Caso o profissional ele conte com uma procuração, se ele tiver uma procuração do empresário para atuar em nome da empresa, ele pode ser responsabilizado, sim, com o seu patrimônio pessoal pela falta de pagamento desses tributos, tá? Agora, se ele não tem essa procuração específica, ele vai ser considerado um mero prestador de serviço e a sua responsabilidade vai ficar limitada aos atos que ele praticou naquele momento. Então, é preciso ficar muito atento. Se vocês têm uma procuração, a responsabilidade ela é pessoal, inclusive com o seu patrimônio. E aí, nesse sentido, existem algumas formas onde onde nós podemos nos proteger, não é? Quais são? Primeiro, o contrato de prestação de serviço, não é? Você tem um contrato bem redigido, de forma clara, onde esteja ali definido, determinando quais são as responsabilidades do profissional, quais são os direitos desse profissional, quais são os direitos do empresário, isso fica muito amarrado. Você precisa deixar isso muito claro no seu contrato de prestação de serviços, né? Precisa obter a carta de responsabilidade, utilizar protocolos para entregar documentos, para receber documentos. Utiliza o WhatsApp, hoje está muito utilizado, os e-mails são utilizados, mas deixa registrado, né? Um fato interessante que eu descobri recentemente é que o WhatsApp, você pegar um celular, mandar a mensagem e dar o print da conversa, esse print, ele ainda não é utilizado, não é aceito como meio de prova. Mas, se você
encaminha essa mensagem para o seu e-mail, ali ficam dados registrados que podem ser utilizados como meios de prova. Então, essa é uma forma de você se proteger com o seu cliente. Na hora que você mandar um documento, que você mandar uma informação, você pode fazer oficialmente através do e-mail, através de um documento registrado, carta registrada, um protocolo. Tomar muito cuidado com isso, não é? A prevalecência do registro escrito das decisões e dos pedidos do contratante. Então, o simples pedido verbal, ele não caracteriza um pedido. Ele precisa ser feito de forma oficial. Então, deixe esses fluxos muito organizados dentro da sua empresa, não é? Cria rotinas, cria fluxos, prazos de entrega de documentos, prazos de recebimento de documentos. Então, se tem prazos para realizar pagamentos de encargos, de impostos, de folha, deixa isso muito bem definido. E a forma como vocês vão receber isso também. Então, a todo momento, isso precisa ser muito validado. Se não está funcionando, registra. Se houver atrasos, registra. Se encaminhou uma guia para ser paga dentro do prazo legal e o seu cliente não fez o pagamento, não é? Ele vai ser responsabilizado pela multa e pelos encargos. Deixa isso registrado. Essa é a sua garantia, né, de que o trabalho ele está fluindo de uma forma muito adequada e muito transparente. Um outro item que eu sugiro para a proteção é a contratação de um seguro de responsabilidade civil, não é? Hoje nós temos diversas situações futuras, que você tem uma empresa, tem funcionários, tem uma equipe trabalhando, as rotinas acontecem, os lapsos também podem acontecer. Então, contrata um seguro e já deixa ali guardado para garantir determinadas situações. Diante disso tudo, não é? O nosso Conselho Federal de Contabilidade, ele vem para normatizar a profissão contábil, normatizar e fiscalizar a profissão contábil. Nesse sentido, o Conselho Federal, ele publicou a Norma Brasileira de Contabilidade, a PG 01, né, que é o Código de Ética do Profissional Contador. No Código de Ética, ele já define, ele já determina que o contador deve estabelecer por escrito o valor dos serviços em suas propostas de prestação de serviço profissional, não é? Então, o contrato e a proposta, ele precisa ficar muito bem definido e já é previsto no nosso Código de Ética. Então, o que é que ele vai pensar na hora que ele vai elaborar uma proposta, né? Minha sugestão, prepara uma planilha onde você vai colocar todo o seu trabalho, né? Se é uma perícia, se é uma auditoria, se é uma contabilidade, define tudo o que precisa ser realizado. Eu vou fazer uma auditoria, ou eu vou fazer uma perícia. Então, para minha perícia, eu vou ler o processo, coloca lá, leitura de processo, tantas horas. Documentos que eu vou precisar, legislação que eu vou precisar, livros que serão exibidos, e coloca tudo isso, define tudo isso em horas, e a partir daí você vai definir os seus valores, os seus honorários, né? Para isso, você precisa conhecer o seu trabalho. Qual é a relevância do meu trabalho? Qual é o vulto do meu trabalho? É pouca coisa que eu vou ter que analisar, é muita coisa, né? São 10 volumes, 20 volumes, no caso da perícia, ou não, eu vou ler um processo só, né? Qual é a complexidade desse meu trabalho? Ele é difícil de resolver? Não é difícil? Então, tudo isso precisa ser analisado. Um outro ponto que eu coloquei qual é o tempo que será consumido para que eu venha realizar o meu trabalho, né? 1 hora, 2 horas, 1 dia, 2, 1 semana, isso tudo precisa ficar muito claro. Por quê? De repente, eu tenho um trabalho e vou assumir esse trabalho e vou ficar impedido de realizar outros trabalhos. Então, isso sendo avaliado, não é? Qual é o resultado lícito que é favorável para que o contratante vai receber com esse serviço prestado? Então, precisa ser avaliado. Qual é a particularidade, a
peculiaridade de se tratar de um cliente eventual, habitual ou permanente, né? Em auditoria nós temos muito isso. Nós temos um cliente que ele é eventual, aparece sazonal, nós temos um cliente que ele é habitual, a cada ano eu tenho esse trabalho, ou anualmente eu passo fazendo todo um trabalho para finalizar na minha auditoria, e eu tenho um cliente que é permanente, né? Um cliente contábil, por exemplo, é um cliente permanente. Eu vou trabalhar na contabilidade dele mês a mês, vou trabalhar no contábil, no fiscal, no departamento pessoal, então, esse é habitual. E, claro, o local em que esse serviço vai ser prestado. Eu vou trabalhar no meu estado, na minha cidade, eu vou ter que me deslocar, eu vou ter despesas com hospedagem, com alimentação, com o deslocamento. Então, tudo isso precisa ser pensado, mensurado, na hora de se preparar uma proposta, não é? Além disso, o nosso regulamento geral do Conselho, ele declara que constitui uma infração deixar de apresentar a prova de contratação dos serviços profissionais quando for exigida pelo Conselho. Então, no momento em que nós estamos sendo fiscalizados pelo Conselho, pelos conselhos regionais, nós precisamos sim apresentar esses documentos, seja a contratação de serviços profissionais, seja os demonstrativos, não é? A lista dos nossos clientes. Então, constitui infração não atender à fiscalização. E correr a revelia é muito pior. Então, o ideal é que se tenha todos os documentos guardados, não é? Os fiscais dos conselhos, eles trabalham sob sigilo, então o sigilo do que eles apuram em virtude do trabalho, eles não podem falar da mesma forma que nós não podemos tratar sobre o nosso cliente, não é? Temos aí que manter o sigilo sobre o que a gente apura em virtude do nosso trabalho. Então, apresentar a documentação. Se não apresenta, corre a revelia. Estamos sujeitos a uma penalidade que vai desde uma penalidade ética até uma penalidade pecuniária, de 1 a 10 anuidades. Então, o Código de Ética, ele já impõe a fixação do valor dos serviços contábeis por escrito, não é? Através de um contrato de prestação de serviços. Nesse sentido, o Código Civil, ele também trata da relação contratual, no que tange à prestação de serviços contábeis, especificamente nos artigos 1177 e 1178, não é? Essa relação do profissional da contabilidade com os seus clientes exige uma definição que seja clara e objetiva dos direitos e dos deveres das partes contratantes. Esse contrato, como eu já disse um pouco antes, ele precisa ser por escrito, identificar os serviços contábeis que serão realizados e precisam ser um instrumento necessário e indispensável ao exercício da fiscalização do profissional. Então, precisa estar bem definido quais são as partes, quais são os serviços que serão prestados, qual é a duração desse contrato, como é a cláusula rescisória, como são os honorários, quais são as responsabilidades das partes, não é? Enfim, todos e quaisquer dados que tragam segurança às partes que estão contratando. E aí, nesse sentido, não é, nós temos a responsabilização que ela vem de outros diplomas legais. Então, não é só o Conselho Federal de Contabilidade normatizando, não é só o Código Civil normatizando. Nós temos várias normas. Então, nós, profissionais contábeis, estamos aí vinculados a toda essa normatização. Então, nós temos aí o Código Tributário Nacional, que é a Lei 5.172. Nós temos o Código de Defesa do Consumidor, a exemplo dessas legislações. Nós temos o Regulamento do Imposto de Renda, a Lei de Falências e de Recuperação Judicial, a Lei da Lavagem de Dinheiro. Então, o arcabouço da legislação ele é muito grande em cima do profissional. Então, de início, vamos conversar um pouco sobre o Código Tributário Nacional.
Código Tributário, a Lei 5.172, lá de 96. Então, o artigo que mais nos interessa é o artigo 124. O que é que ele diz? São solidariamente obrigadas as pessoas que têm um interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, não é? E as pessoas expressamente designadas por lei. O parágrafo único diz: a solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de outro. Então, o Código Tributário, ele já define a norma para esse profissional. São solidários, os dois são solidários, não é? O Código de Defesa do Consumidor, ele já traz no seu artigo 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos que forem causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e os riscos. Então, veja a importância do profissional. Preparar os demonstrativos de forma adequada, não sonegar informações, tomar cuidados para não ter erros, má fé, tudo isso faz parte do trabalho desse profissional. Então, a partir do momento que existe culpa, dolo, má fé, ele precisa ser reparado, sim, a esse consumidor. E esse consumidor, nós não estamos falando somente do nosso cliente ou do empresário, mas os terceiros que estejam envolvidos aí nessa situação. O nosso regulamento do imposto de renda, antigo, conhecido por nós, ele já traz, num linguajar, inclusive, antigo, porque ele faz referência ao profissional como guarda-livros, mas é um texto atual, ele ainda está vigente. Então, o artigo 1408, o que ele diz? Que os demonstrativos contábeis deverão, sim, ser assinados por bacharéis em ciências contábeis, atuários, peritos contadores, guarda-livros ou técnicos em contabilidade legalmente registrados e com a indicação do número de registro. Então, todas as peças que nós produzimos, elas precisam ser assinadas, com a identificação do nome completo, com a identificação do seu número de registro, e a indicação da sua qualificação, se é contador, se é auditor, se é perito contador, se é técnico em contabilidade, precisa ficar muito claro no documento que está sendo assinado. Além disso, esses profissionais, eles serão responsabilizados juntamente com o contribuinte. Então, se houver falsidade nos documentos que foram elaborados, se houver erro, se houver má-fé, se houver omissão de dados, irregularidades na escrituração, no sentido de fraudar o fisco, fraudar o imposto de renda. Então, a responsabilidade, ela será solidária, sim. Então, uma outra legislação que nós trazemos hoje é a Lei de Falências e Recuperação Judicial, A Lei 11.101, lá de 2005. Então, a lei, num determinado ponto da lei, ela traz os crimes em espécie e fraudes a credores. O que é que a lei diz? Lá no artigo 168, ela trata praticar, antes e depois da sentença, que decretar a falência, conceder a recuperação judicial ou homologar a recuperação extrajudicial, ato fraudulento, e que resulte ou possa resultar de prejuízos aos credores, com o fim de obter ou assegurar vantagem devida para si ou para outrem. Então, a pena, ela é de reclusão de 3 a 6 anos e mais uma multa. Então, vejam, nós já temos aí, vínhamos trazendo toda essa legislação, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, a regulamento do imposto de renda
e agora a lei de falências, né? Nesse sentido, eu vou até trazer um caso, a título de exemplo, que aconteceu há alguns anos. Não me lembro o nome do profissional, mas decore. Foi emitido, o profissional emitiu uma decore, não é? E o que aconteceu? Essa decore foi utilizada para, enfim, se abriu uma conta no banco, se pegou o talão de cheque e se passou aí vários cheques sem fundos. A pessoa passou vários cheques sem fundos, né? E o baque foi muito grande naquela localidade. Quando a justiça recebeu esse processo, o juiz começou a analisar, a pessoa que praticou o crime sumiu. Mas ele foi no seguinte sentido, a sentença dele foi que o profissional contador, ele sim era responsável por aquela fraude que estava ocorrendo, porque ele emitiu uma decore comprovando a renda daquele profissional e ele sabia que ele não tinha suporte para emitir aquela decore. E aquele profissional, ele foi preso por 3 anos. Então, veja, a responsabilidade solidária, ela vem não só, não é, na linha empresário e cliente, não é? Não só na falência, não só na recuperação judicial, ela abrange muitas áreas de atuação. E nós precisamos ficar muito atentos a tudo isso, né? Ainda nesses crimes, a lei de falências, o que é que ela diz? Olha, a pena, ela pode ser aumentada, né? Então, a pena, ela pode ser aumentada de 1/6 a 1/3 se esse profissional elaborou uma escrituração contábil ou um balanço com dados que sejam inexatos, né? Se ele omitiu dados na escrituração contábil ou no balanço, né, se ele omitiu lançamentos que dele deveriam constar, ou então ele alterou a escrituração ou alterou um balanço que era verdadeiro, né, ele vai ter essa pena aumentada. Se ele destruiu, apagou ou corrompeu dados contábeis ou dados negociais que estavam armazenados no seu computador ou no seu sistema informatizado, essa pena ela será agravada. Então, aquele profissional, né, que alterou aqueles documentos, aqueles lançamentos, para que aquele terceiro recebesse a decore e abrisse a conta no banco, ou aquele profissional que dá uma arrumada no balanço, nos demonstrativos, para que o empresário aumente o limite no banco, para que ele consiga um financiamento, né? Para financiar um veículo, enfim. Então, todas essas fraudes, elas estão, sim, vinculadas à legislação. Esse profissional está cometendo um crime. Então, precisa tomar muito cuidado, né? O jeitinho brasileiro é o jeitinho certo. Nós precisamos andar da forma como a lei manda. Então, se a contabilidade ela precisa ser realizada, o empresário não pode colocar suas despesas particulares na contabilidade. Então, são detalhes que a gente precisa ficar muito atento. E em algumas localidades eu já vi profissionais atuando de uma forma. Mas foi só essa vez. Mas o empresário pediu. O empresário, ele não perde, você precisa fazer a escrituração de uma forma correta, os lançamentos de forma correta, com dados em documentos comprobatórios que deem suporte àquelas operações, não é? Então, essa é uma dica que eu dou muito grande. O artigo 9º da Lei da Lavagem do Dinheiro, lá de 98, então nós temos ainda o crime do colarinho branco, lavagem de dinheiro, mais uma legislação em cima do profissional, que nós precisamos ficar atentos. Então, o artigo 9º diz, sujeitam-se a essas obrigações que são referidas lá no artigo 10 e no artigo 11. Então, no artigo 10 e no 11 já traz todas as obrigações do profissional. Então, todas as pessoas físicas e jurídicas que tenham em caráter permanente ou eventual como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não, as pessoas físicas ou jurídicas que, mesmo que eventualmente, prestem serviços de assessoria, de consultoria, de contadoria, auditoria,
aconselhamentos ou assistências de qualquer natureza em operações. Então, sejam operações de compra, de vendas de imóveis, de estabelecimentos comerciais ou industriais, ou ainda participações societárias de qualquer natureza. Então, precisamos ficar atentos a toda essa legislação, não é, que está a todo momento nos apresentando formas, não é, de atuação correta. Atuar com zelo, com ética, com disciplina é muito importante no nosso meio. Recentemente, eu estava lendo uma reportagem e aí eu trouxe os dados dela para vocês. Então, naquela reportagem do Nibo, se eu não me engano, ele trazia o título de que os clientes percebem pouco valor no trabalho que é realizado pelo profissional contábil, não é? Então, o que ele dizia naquele momento? Olha, 67% das empresas não recebe qualquer tipo de relatório do seu contador. Então, na realidade, o Nibo, ele realizou uma pesquisa, o Nibo junto com o Sebrae, realizaram uma pesquisa com, salvo engano, 300 microempresários, empresas pequenas, e naquele momento eles estavam levantando como era o trabalho do profissional, não só o trabalho do profissional, mas como era a percepção dessas empresas diante de todo esse lado financeiro do mercado que eles estavam atuando. Então, o que é que eles ouviram dos empresários? Ora, 67% das empresas não recebiam qualquer tipo de relatório do seu contador. Então, contabilidade, ela precisa sim ser realizada, ela é obrigatória. As empresas, as microempresas, elas precisam ter a sua contabilidade organizada. Mesmo porque, se deixam de ser micro e passam a uma outra qualificação, elas precisam ter essa contabilidade organizada para dar suporte a tudo isso, né? Então, o contador, ele precisa sim fazer a contabilidade, e ele precisa pensar, não é, ser mais proativo, ele precisa apresentar documentos que o empresário ele queira ler, não é, que ele sinta vontade de ler. Então, prepara um dashboard com as informações, não é? Elenca as receitas, as despesas, né? Faz uma análise sazonal, mensalmente, não é, anualmente, verifica os meses do ano em que ele tem menos receitas, dependendo da área de atuação, não é? Um mês em que ele pode dar férias ao seu cliente. Então, faz uma contabilidade mais assertiva, uma contabilidade mais proativa mesmo. Um outro item que eles identificaram foi que 20% das empresas querem trocar de contador nos próximos 6 meses, não é? Por quê? Vários foram os motivos, né? Primeiro, não recebiam os relatórios. Segundo, dificuldades de conversar e de entender a linguagem desse contador. Então, o contador falando contabilês, o empresário não entende. Então, tudo isso foi listado. Percebe-se que, sim, falta um esforço maior de comunicação entre as partes. Não adianta o empresário criticar o profissional e o profissional criticar esse empresário, não é? Um ou outro precisa ter mais empatia, né? E ficar mais atento aos sinais e conversar bastante entre eles. Então, é sentar com os dois, é fazer reuniões semanais ou reuniões quinzenais com o seu cliente, apresentar a contabilidade, explicar o porquê daquele saldo positivo ou daquele saldo negativo, explicar os procedimentos que ele precisa ter no seu departamento pessoal, né, no seu departamento fiscal, os controles que precisam ser implantados. Então, essa comunicação ela precisa ficar mais clara, não só com os microempresários. Eu trouxe o exemplo dos microempresários, mas em toda a relação de trabalho entre empresas ou com os nossos clientes, isso precisa ficar muito claro. Um outro ponto identificado pela pesquisa é que uma em cada 3 micro e pequenas empresas pagam multas tributárias por uma má comunicação com o empregador. Então, que faz um vínculo com essa falta de esforço
da comunicação entre as partes, né? A conversa, ela precisa fluir de uma forma muito clara e muito transparente, registrado, como eu já disse lá atrás, né? O registro através de e-mail, através de protocolo, através do WhatsApp, mas precisa ficar muito registrado, precisa ser muito claro. Então, falta informação e de proximidade entre as partes. Essa falta de informação e de proximidade entre as partes faz com que se perca dinheiro com erros contábeis e com erros fiscais, né? Porque a partir do momento que o seu cliente não entrega os documentos de forma correta, ou entrega documentos que não fariam parte da contabilidade, tudo isso vai sendo uma bola de neve muito grande e se cria uma situação muito complicada. Então, para a gente, nós contadores, no final das contas, o que é que vai restar? É remediar, né? Remediar um erro depois de tudo que já foi realizado, é tentar resolver depois que já se constatou. Então, se você errou lá atrás, a contabilidade, ela é a posteriori. Ora, o cliente, ele está trabalhando. No final do mês, ele entrega a documentação. Então, a gente só vai ter ciência de que tudo aquilo foi realizado depois que aquilo ali já passou. Então, isso precisa ficar muito bem trabalhado. E aí eu trouxe, já caminhando aí para a nossa meta final, não é? Os meus aprendizados, o que é que eu aprendi nessa minha jornada contábil nos últimos anos. Então, primeiro, não busque ideias, busque problemas. Nós, contadores, a gente precisa, não adianta a gente ter uma ideia. Às vezes, a ideia que nós temos não é aquela que vai valer a pena ou que precisa ser aplicada. Muitas vezes, nós temos uma ideia e pensamos no que nós gostamos, mas a gente não pode pensar no que nós gostamos, a gente precisa pensar no que o nosso cliente está precisando, qual é a necessidade do meu cliente, qual é o problema dele, eu preciso resolver o problema do meu cliente, eu preciso ser assertivo em cima disso, né? Então, eu preciso pesquisar todo aquele contexto a fundo. Se eu não conheço a contabilidade de clubes de futebol, eu preciso entender, eu preciso aprender, eu preciso verificar as minudências desse trabalho e aprender tudo isso. Seja no clube de futebol, seja na perícia, seja na auditoria, seja numa empresa de grande porte, num banco, numa ONG. Então, tudo isso a gente precisa trabalhar de uma forma muito assertiva, não é? E seja diferente. Não adianta você fazer a mesma coisa que está sendo feito sempre e continuar reclamando. O contador deixou de ser o guarda-livros, né? Embora o regulamento do imposto de renda traga ainda o termo guarda-livros, nós não somos mais aquele profissional que trabalhamos atrás de uma mesa com uma máquina Olivetti contabilizando. Há muitos anos isso já não existe mais. Muito pelo contrário, né? Estamos hoje num momento de isolamento social, onde o home office foi instituído, né? Começamos a ter relação de trabalho com os nossos clientes de uma forma diferenciada, nós começamos a ser consultores desse cliente, começamos a mostrar para ele novas formas de atuação, não é? Começamos a analisar a contabilidade, mostrar dados, fatos e sugerir, não é? Novos caminhos. Então, precisamos sim definir o nosso posicionamento, não é? Seu posicionamento precisa ser claro e transparente para todo mundo, não só para aquele cliente. Eu tenho uma amiga que ela diz que não basta parecer, você tem que ser. Então, hoje, não adianta só ser aquela caixinha bonita que parece ser alguma coisa, você tem que realmente ser essa pessoa, ética, com disciplina, com zelo e transparente, né? Então, nesse momento, esteja pronto para ajustar a sua visão. Você precisa aprender como as coisas estão fluindo, não é? E fazer os ajustes no momento em que acontece. Então, esteja aberto, receba, né? Receba uma pessoa. Num determinado momento, eu estava numa palestra com um amigo e ele disse assim: olha, na minha empresa, eu não quero ouvir o meu funcionário antigo. Eu sento para tomar café,
é com o meu estagiário, é dele que eu quero saber como é que as coisas estão andando. E muitas vezes eu tenho ideias maravilhosas vindas dessas pessoas, né? Um outro ponto é execute de uma forma muito enxuta. Não adianta você dizer para o seu cliente que para você ir do ponto A ao ponto B, ele vai andar, ele vai subir uma montanha, ele vai descer uma montanha, ele vai pegar um barco. Não, seja direto. Você não pode estar fazendo muito arrudeios, não pode estar enrolando. Você tem que ser focado, né? Então, monte o seu tripé. Isso aqui é um dos pontos que eu acho muito legal. Então, eu tenho pessoas, eu tenho processos e eu tenho ferramentas. Então, qual é o seu tripé? Você precisa ter a sua equipe, capacitar a sua equipe, não é? Deixar muito claro a área de atuação de cada pessoa, fazer o seu fluxo de trabalho, cobrar metas, não é? Esses processos, eles precisam ficar muito bem definidos. E tem que ter ferramentas. Eu tenho que ter um BI legal, eu tenho que ter um sistema contábil, eu tenho que ter um Trello para acompanhar as atribuições dos funcionários, ou um outro tipo de sistema. Então, a tecnologia está aí para nos auxiliar, seja no home office, seja no sistema contábil, seja aprendendo a mineração de dados para preparar um dashboard legal para o seu cliente, ou para acompanhar o seu trabalho e a sua linha de atuação. Então, comece a planejar o seu trabalho. Onde vocês querem estar daqui a 5 anos? Mas para chegar daqui a 5 anos, comece daqui a 1 ano. Planejem tudo isso, não é? E trabalhem duro. Não tem jeito. Precisa trabalhar duro, não é? Tem que ser o primeiro a chegar, o último a sair, tem que pensar sim, tem que conversar e tem que acompanhar. E uma frase legal que eu gosto é: monte um grupo de mentores. Eu, quando comecei, eu tinha o meu grupo de mentoras, tá? E o meu grupo de mentores é um grupo de mulheres. Um grupo de mulheres da contabilidade, onde eu me espelhei. E ali eu queria chegar, né? E hoje eu me vejo no ponto, trabalhando com algumas dessas mentoras. Então, eu cheguei nesse ponto. Então, montem um grupo de mentores. Quais são os mentores de vocês? E comecem a se espelhar. Como é que eles trabalham? Como é que eles fazem? Como é que eles participam de uma reunião? Como é que eles preparam um planejamento? Como é que eles saem de um problema? Então, tudo isso precisa ser analisado. Então, fechando esse tema, né, sobre a responsabilidade civil e criminal, nossa, diante dessa nossa atuação, eu diria a vocês, né, sejam o capitão das suas vidas. Eu gosto muito dessa mensagem de Paulo Vieira, quando coloca: você não pode mudar o mar, não pode mudar os ventos, não pode mudar as correntes, mas você pode mudar a direção do seu barco, das velas e do leme. Então, hoje, o momento de mudar é agora, né? A forma de trabalho e de atuação precisa ser muito bem trabalhada, de uma forma leve, de uma forma transparente. Nós precisamos gostar do que estamos fazendo, fazer com alegria, fazer com transparência, mas, acima de tudo, trabalhar, vou repetir, trabalhar com zelo, com transparência, com ética, nessa profissão que nós atuamos. Então, aproveito para encerrar, não é? Agradecendo o convite, agradecendo Lieda pela oportunidade de compartilhar um pouco esse tema e, diante da minha trajetória, tudo que eu aprendi nesse momento, não é? E deixar para vocês aí as minhas redes, o meu canal de contato, se precisarem de alguma coisa, se quiserem alguma informação, trocar uma figurinha, ou de repente simplesmente bater papo, eu estou à disposição. Muito obrigada.